compartilhar aqui minha tela. Olá, boa tarde a todos e todas. Então, esse, na verdade, vai ser o nosso penúltimo ou último encontro, né, em termos de discussão direta, e a ideia aqui é conversar um pouco sobre a atividade anterior, né, a parte de viscosidade, introduzir para vocês a última atividade que a gente vai fazer no curso de física experimental A, que seria o pêndulo de torção, né. Eu volto a reforçar, né, que uma vez que retomarmos as atividades presenciais, quem tiver curiosidade de conhecer no laboratório de física, né, algumas dessas experiências são mais do que bem-vindos ou bem-vindas para a gente estar realizando junto uma demonstração, né, desses vários experimentos que vocês exploraram ou estão explorando ao longo desse semestre, tá bom? Bom, então, a gente vai estar, a partir de hoje, né, realizando essa última atividade, que é o pêndulo de torção, e ao final, né, vocês teriam até o dia 18 de julho para estar submetendo, né, o relatório com as atividades que é solicitado aí para esse experimento, né? E no dia 19 de julho, então, seria o nosso próximo encontro, onde eu poderia estar dando um feedback para vocês quanto a essa experiência, o que eu observei, né, dentro das entregas realizadas, tá? Então, para essa sessão, né, eu queria, acabei olhando grande parte dos relatórios que foram encaminhados até ontem à noite, né, da parte de viscosidade. Eu acho que um ponto que talvez tenha ajudado bastante aí nesse relatório é a questão da planilha, né, que já estava, de alguma forma, orientada e organizada, o que ajudou boa parte daqueles erros, né, que a gente havia identificado na atividade 2, que é da Livre, né, e que eu acho que dessa vez vocês, na grande maioria, acabaram realizando, né, tanto a parte das tabelas quanto dos gráficos de uma forma bastante pertinente, né, dentro do que a gente esperava. Eu queria deixar aberto para saber se alguém tem alguma dúvida quanto a esse experimento, né, de viscosidade. Esse experimento é super interessante principalmente para quem é da área de engenharia de petróleo, que usualmente no presencial seria um primeiro contato, né, que se teria com o óleo, né, com o petróleo em si ou algum derivado dele, né. Se alguém tiver algum comentário, fique à vontade de estar fazendo, mas acho que grande parte acho que a partir desse experimento, né, já se identifica que vocês realizaram tanto a parte de tabelas quanto de gráficos de uma forma bastante razoável, e também a apresentação de medidas, né, que era um grande ponto que sempre chamava atenção. Às vezes esquecia questões ligadas às unidades, né, ou mesmo essa consistência entre o número de algarismos significativos que teríamos, né, dos erros com a apresentação das medidas. Se alguém quiser se manifestar, seja pelo chat ou diretamente, fique à vontade. Senão a gente parte para a próxima atividade. Tem um elogio no chat, professor. Perfeito. Eu acho que o João está comentando que ele gostou do experimento, né? Acho que sim. E vocês vão ver que esse do penetração ele vai ser bem similar, né? Então a maneira como a gente vai estar apresentando assim, ele captura bem, né, o espírito que é do experimento em si, né? Obrigado, João, pelo comentário. Bom, não havendo mais nenhuma manifestação, vamos comentar um pouco sobre essa atividade 4, né, o pêndulo de torção, onde a gente vai estar começando a partir de hoje, né, está disponível para vocês no Moodle, e teríamos até o dia 18 de julho, né, para a entrega desse material, né. Acho que
uma semana antes eu vou estar avisando para vocês, né, relembrando sobre essa atividade, e obviamente vocês podem estar contactando a gente, né, e a equipe a qualquer momento durante esse período. Bom, um ponto interessante dessa experiência de penetração é que ela era a única experiência que se fazia em Santos e não se fazia em São Paulo, né, por uma questão, acho que eu tinha uma preferência de estar trazendo essa experiência em função, né, também da gente estar utilizando o óleo como um fluido, né, e ela traz algumas questões que estão ligadas até o efeito, né, de objetos em diferentes fluidos, que eu acho que teria muito a ver com a questão de como você está carregando, né, esse fluido, né, em tubulações ou em outros sistemas, né. Então, acho que ele carrega uma física que é bem interessante, ao mesmo tempo, né, a própria execução dele requer uma série de atividades onde várias das fontes de erro, né, vão aparecer de uma maneira bem explícita, né. Bom, então, do que consiste esse experimento, né? O que a gente vai estar querendo olhar é a questão do movimento oscilatório, né, algo que vocês normalmente veem em Física 2, né? E aqui a gente vai estar olhando, né, não só do ponto de vista, mas do ponto de vista do fenômeno em si, né, onde a gente vai poder investigar dois casos. Um caso que é o sem amortecimento, né, que é quando esse objeto, esse pêndulo de torção, ele vai estar oscilando no ar, né, então a gente entende que esse efeito ele vai ser reduzido, né, e o outro é quando ele estiver oscilando, né, em um fluido, nesse caso vai ser o óleo, e que é o mesmo óleo que foi estudado, né, no experimento da viscosidade, né, e aqui é um caso especial de amortecimento, né, que ele seria subcrítico. Bom, um ponto importante desse fenômeno é o fato da gente estar observando essas oscilações que vão ocorrer devido à movimentação desse pêndulo, né? E ele vai ter um comportamento que é um comportamento exponencial de amplitude, né? Então, significa que a gente vai poder utilizar algumas estratégias, né, de novo, para aquela questão da linearização, né, como você obter parâmetros que, de fato, possam estar caracterizando aquele teu fenômeno. Então, a gente já olhou isso sobre vários pontos de vista, né, quando ele é um expoente, então ele tem um comportamento quadrático, ou ele tem um comportamento, né, que, como foi o caso da viscosidade, né, que você poderia trabalhar do ponto de vista de logaritmo, né, para você obter uma potência que está descrevendo aquele fenômeno. Aqui a gente vai ter um comportamento que é exponencial, né. Bom, então, a ideia, essencialmente, é um instrumento bem simples, que ele consiste, é um pêndulo, né, de torção. Então, ele consiste de um fio metálico, né, que esse fio metálico está ligado a um disco também metálico, né, que a gente consegue fazer com que ele possa ter um movimento, né, e a partir desse movimento inicial, né, a gente consegue calcular ou medir, né, as várias oscilações desse sistema. Então, você consegue fazer uma medida, né, da oscilação dele. Então, só para te dar um exemplo, né, de como é que é o fenômeno em si, eu vou mostrar, né, algo que a gente tinha preparado para vocês, no caso, em 360, né, foi um vídeo que foi filmado em 360, onde, deixa eu tentar colocar aqui. Então, essencialmente, aqui seria o pêndulo de torção, né? Ele está ligado a uma base, e a gente vai aplicar, né, um pequeno toque inicial, e ele vai estar oscilando, né, em torno desse eixo, e a ideia é quantificar, né, esses tempos de oscilações, né? Então, isso estaria ocorrendo, né? Então, você vai ver, isso aqui é um movimento oscilatório, então esse objeto, cada parte desse objeto, né, a gente vai estar teria que estar fazendo as medidas, né, em termos dos diâmetros, aí tem todo um uso do opaquímetro e vários outros instrumentos, né, para a gente poder caracterizar completamente o volume, né, desse sistema, e, essencialmente, essa experiência, né, ela teria essa característica, né? Deixa eu ver se esse aqui, eu acho que é um caso onde a gente fez
aqui no óleo, né? Então, depois de passar no ar, a gente coloca o mesmo objeto, só que ele agora está submerso no óleo, né? E a gente vê os efeitos desse fluido sobre essas oscilações, né? Então, essa aqui é mais ou menos o fenômeno, né, que a gente estaria observando se tivéssemos no laboratório, né? Que é o laboratório lá em Santos, lá para quem ainda não tinha visitado. Bom, então, retomando aqui a discussão, um dos pontos que, do ponto de vista no experimento em si, né, que tomava uma grande parte do tempo, na verdade, era a medida desse momento de inércia do disco, porque a gente precisava fazer todas as medidas em termos do diâmetro, todos os volumes estariam envolvidos nele, né, e obter quem seria, né, esse momento de inércia. Então, você tinha essa conjunção de saber para uma determinada situação, né, o que é que estaria acontecendo do ponto de vista físico. Bom, e os instrumentos que a gente utilizava, os elementos do nosso experimento, essencialmente, era um ponteiro, né, como eu havia mostrado no vídeo, ele servia para ser o teu ponto de referência, né? Deixa eu voltar aqui ao experimento em si. Essa peça, onde a gente usa, né, como uma forma de fazer uma referência sobre os vários ângulos, né, em termos de oscilação que estaria ocorrendo durante o próprio fenômeno. Então, seria uma maneira de você estar se orientando, né, e, a partir disso, poder fazer todo o processo. Bom, o próprio fio metálico, suspenso, né, nesse fio metálico, um cronômetro que a gente usava para fazer essa medida das oscilações, e o recipiente com um líquido viscoso, que, na verdade, era o mesmo óleo que foi usado na viscosidade. Então, eram experimentos que se complementavam, né? Em um caso, a gente obtinha, por exemplo, a questão da densidade, como vocês viram, a viscosidade daquele fluido, né? E nesse outro caso, nesse outro experimento, a gente vai estar vendo o efeito desse fluido sobre um objeto, né? Nesse caso aqui, um disco suspenso, que a gente poderia estar verificando esse comportamento, né? E o comportamento eram dois, né, essencialmente. O primeiro, quando esse objeto ele estava oscilando no ar, né? Então, se você tivesse um sistema perfeito, você teria uma oscilação, que ela seria não amortecida, né? E a gente poderia descrever essa oscilação a partir de uma função periódica, por exemplo, um cosseno, né? No caso do amortecimento subcrítico, né, que seria a gente colocar esse objeto, né, nesse meio, que seria o óleo, no caso, o que a gente estaria observando é que essas oscilações, elas deixariam, né, ela continua oscilando, entretanto, né, não na mesma amplitude, né? Então, você via um decaimento da amplitude em função do tempo. E aí, dessa forma, era o que a gente esperava fazer no experimento, né, que é exatamente caracterizar esses dois casos. Então, no primeiro momento, era toda uma caracterização das medidas físicas, né, do nosso disco e do objeto que estaria oscilando, no pêndulo de torção em si. E a segunda seria estudar essas oscilações no ar, essas oscilações em um meio, né, no caso aqui seria o óleo, né. E essa a função que estaria mostrando como seria o comportamento em função do tempo, né, poderia ser aproximado por essa expressão, onde você tem uma oscilação máxima, né, de amplitude máxima, que a gente conseguiria medir, né, esse A, e você teria esse decaimento exponencial, que ele vai meio que enovelando, né, essa função periódica que é o cosseno. Então, a gente conseguiria determinar tanto a frequência, né, de oscilação não amortecido, e a frequência de oscilação quando ele estava nesse meio, que fazia com que essa amplitude tivesse esse decaimento, né? Então, dessa forma, o experimento ele era bastante simples, né, mas ele traz uma riqueza da gente observar esses dois efeitos e poder caracterizar, né, as frequências fundamentais, aí, né, quando o sistema está não amortecido e quando ele está sofrendo esse amortecimento crítico, né. Então, na tomada de dados, no presencial, essencialmente a gente tinha que caracterizar todas as distâncias, né, o nosso objeto do ponto de vista geométrico, né, em particular,
como é que um ponto importante aqui é exatamente qual seria o efeito, né, dessas pequenas variações ou pequenos erros que a gente poderia ter, né, durante essa medida, né, em termos de propagação, quanto à obtenção, né, das propriedades que a gente estaria interessado, ou seja, essas variáveis, né, os parâmetros que estariam caracterizando o nosso sistema não amortecido e com amortecimento crítico. Bom, então, feito isso aqui já vai ser dado para vocês, né, então a gente vai estar fornecendo quem seria, né, as várias propriedades desse sistema, né. E, em seguida, o que seria feito era esse estudo, né, a gente permite dar um pequeno torque e a gente observar esse efeito de oscilação, né, ao longo do tempo, né, e fazer essa contagem, ou seja, a gente estaria medindo com o cronômetro, né, essas variações. E o que é que acontecia quando você fazia esse experimento, né? Então, se você pode observar aqui de novo no vídeo, né, que a gente tinha preparado. Então, após dar esse primeiro toque, né, você vê que ele oscila para um lado, né, ele dá uma parada e muda de sentido, né? Então, cada oscilação completa era o que a gente acabava fazendo a medida, né? Então, a gente fazia isso em termos de 10 medidas, para você ter uma estatística, né, e poder, qualquer questão em termos dos erros, ele poder ser controlado dessa forma. Então, estatisticamente, a gente poderia estar esperando, né, observando esses pontos de inversão, né, quando ele chega até um momento, para e depois retoma, girando para o lado contrário. E, usualmente, a gente esperava algo em torno de 10 oscilações antes de iniciar a contagem, pelo simples fato, né, vocês podem ver aqui no vídeo também, né, vou passar novamente aqui. Então, no início, note que ele tem uma certa... ele não necessariamente está completamente alinhado, né? Ele pode sofrer uma certa movimentação que também acaba influenciando essas oscilações, né? Mas depois de 10 oscilações, esse efeito já era minimizado, né? Então a gente poderia ter confiança, né, que nossos dados estariam sendo obtidos da melhor forma possível. Em seguida era repetido o mesmo processo, só que agora considerando esse objeto dentro, imerso no fluido, que seria o óleo, né? De novo, volto a realçar, era o mesmo óleo que a gente utilizou para o estudo da viscosidade. Bom, então, da análise de dados, né, a gente tem alguns pontos que são importantes estar trazendo para vocês, que o primeiro ponto está ligado ao cronômetro, né? Então, a nossa própria reação da leitura do cronômetro e a incerteza desse instrumento, né, é algo que vai estar também no experimento que vocês vão estar fazendo. E a outra, né, que é um pouco mais sutil, né, e que requer uma certa atenção quando a gente está realizando esse experimento, que é o chamado erro de paralaxe, que eu já havia comentado na atividade anterior, né. Aqui também a gente teria essa possibilidade, então, por isso, né, a gente utilizar aquele pino como nossa referência, né, e a partir daquele ponto, né, a gente poder minimizar esse erro de paralaxe. Obviamente, também você tem um erro, com certeza, desse instrumento em si, né, e o que eu havia comentado para vocês, que no início, né, por conta do toque inicial, havia um certo desbalanço daquele pêndulo, né, isso pode levar a um erro por conta dessa movimentação lateral, né, que tem um efeito na oscilação, mas que é minimizado depois de você esperar, por exemplo, 10 oscilações. Então, nesse caso, a gente fazia, né, iniciava as medidas, né, após 10 oscilações para minimizar esse tipo de efeito. E, finalmente, os erros devido aos cálculos do momento de inércia, né? Então, como havia comentado, a primeira atividade no experimento seria fazer essas medidas, né, em termos das alturas, os diâmetros, da descrição geométrica de todo objeto, e obviamente, cada uma dessas medidas tem um erro associado a elas,
e ela pode estar se propagando, né, quando a gente descreve o efeito, né, devido a essa oscilação, né? Então, essas que seriam as principais fontes de erro que poderíamos ter no experimento, né? Primeiro, a nossa reação, e a segunda, e as demais, né, que estariam ligadas ao próprio objeto em si, né, o pêndulo de torção, e também as condições que a gente está impondo, né, àquele objeto, ou seja, devido às oscilações, né? E a propagação de erros devido às medidas, né, que foram realizadas nesse sistema. Então, dentro dessa perspectiva, então, algumas das questões que apareciam, né, para a gente poder descrever o experimento em si, seria quais de fato seriam os erros relevantes aqui para o final do processo, né? E em comparação com o nosso erro, nossa incerteza instrumental, o que é que seria mais importante, né? Ou seja, o efeito da estatística das nossas medidas que a gente estaria realizando, ou a própria precisão, né, e a acurácia dos objetos que a gente, das medidas, né, dos instrumentos de medida que a gente estaria utilizando, né? Então, o cronômetro e o próprio pêndulo de torção. Então, essa ideia, né, em termos de propagação de erros, também aparece aqui nessa atividade. Bom, então, feito isso, aí vem um ponto importante que, como é que a gente vai estar descrevendo o fenômeno em si, ou seja, caracterizando esse fenômeno. E, para isso, a gente vai fazer uma representação gráfica desse movimento, né, do sistema amortecido, e o que a gente fazia, né, para ter essa representação gráfica é olhar onde você tinha os pontos de inversão, né? Então, com isso, eu conseguia monitorar, toda vez que o sistema oscilava para um lado, parava e voltava, né, que é o nosso ponto de inversão, isso a gente conseguiria monitorar, né, e medindo isso com o tempo, e como a gente espera que a gente teria um comportamento, principalmente quando você tiver sobre a ação daquele fluido viscoso, né, o óleo, você teria um efeito, né, que teria um decaimento exponencial, né, desse amortecimento, né? E aí vem um ponto importante que é, bom, se eu tenho uma equação como essa, como é que eu faço para linearizar essa equação, né? E aqui, de cara, né, a gente pode utilizar uma estratégia que foi similar ao que foi feito anteriormente, né? Então, anteriormente, no caso da viscosidade, a gente aplicava o logaritmo, né, em ambos os lados. Aqui a gente vai aplicar o logaritmo natural, né, de tal modo que a gente recaia numa expressão que é similar à equação da reta, né, y igual a x mais b, e isso permite que a gente possa obter, né, o parâmetro característico daquele sistema, né? Então, após esse processo de linearização gráfica, a gente conseguia, então, obter quem seriam os parâmetros, né, caracterizar os parâmetros, tanto no caso do amortecido, né, quanto do não amortecido, né? Bom, então, o que vocês vão fazer na prática, infelizmente, ainda não vai ser o experimento como a gente está mostrando aqui nesse vídeo, né? Então, você consegue... Eu convido de novo a vocês a explorarem, né, a visualização do vídeo em 360, né? Mas foi preparado algo similar ao que foi feito na viscosidade, que é um ensaio virtual desse processo, né? Onde o que vai acontecer, ele começa de novo, para cada número final, último dígito do seu número USP, né? Ele vai gerar um conjunto de dados, ou melhor, propriedades para aquele material, ou tipo de pêndulo de torção, né, que você vai ter diferentes aspectos geométricos desse sistema, né? E a partir disso, então, o ensaio vai ser similar ao que vocês viram, né, no vídeo, né? Então, a gente pode escolher entre ele estar no ar ou estar em óleo, né? E a gente vai estar vendo esse sistema estar oscilando como se fosse no experimento real. Aí você consegue monitorar o tempo, né, usando esse cronômetro digital que já está disponível aqui no experimento, né? Então, essa seria, né, a atividade que a gente estaria realizando. Em seguida, né, a gente pode mudar o meio, né? Então, agora ele vai estar oscilando dentro, né, de um recipiente com óleo, então as propriedades
de amortecimento acabam se alterando, e a ideia é poder caracterizar, né, ambas as situações, né, com amortecimento, sem amortecimento e com o amortecimento subcrítico, né, em função, obviamente, dos aspectos geométricos aqui do meu sistema e do fluido que eu estou colocando como o meio, né, que estaria interagindo entre esse fluido sólido. Então, essencialmente, né, seria essa atividade, né, que a gente vai estar realizando ao longo das próximas semanas. De novo, eu deixo o convite para vocês explorarem, visualizarem como é que é, de fato, o objeto em si, né, o nosso próprio nosso sistema, seria experimentalmente, e na possibilidade, depois no retorno presencial, fica o convite que, se quiserem explorar, né, esses experimentos, né, a gente vai estar disponibilizando eles lá em Santos para vocês visualizarem. Então, eu acho que seria, por hoje, seria isso que eu estaria trazendo para vocês. Eu vou parar aqui a gravação, mas se alguém tiver alguma dúvida ou questão, fique à vontade, né, de estar entrando em contato. Acho que o ponto principal aqui nesse experimento